Como é que tá o frio por aí? Bom, tem lugar que nem tá tão frio, inclusive tá muito calor, mas para eles nem é boa notícia. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate e hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre as notícias que fizeram parte dos mercados, das finanças e também da economia de uma forma geral. E para hoje a gente tem o leilão que aconteceu dos aeroportos aqui no Brasil, temos mudanças no board diretor das Americanas e também tem uma crise que está acontecendo lá na Europa, ou pelo menos o início de uma, por conta de uma onda de calor muito forte que está acontecendo por lá. Então, fica ligado que a gente vai falar disso e de mais algumas coisinhas. Foi realizado um novo leilão dos blocos dos aeroportos brasileiros e uma empresa espanhola parece que fez a boa. No último dia 18 aconteceu um leilão referente aos aeroportos que estão sendo privatizados aqui no Brasil. A empresa espanhola Aena acabou levando 11 aeroportos por 2,5 bilhões de reais. E o mais importante é que dentre os aeroportos que foram arrematados nesse lote está o aeroporto de Congonhas, que é o aeroporto aqui de São Paulo, que tem apenas viagens domésticas, mas ainda assim é um dos mais movimentados do país. O bloco arrematado tem o nome de uma sigla, na verdade, que é SPMS-PAMG, que logicamente tem aeroportos dentro de todos esses estados: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará e Minas Gerais. Essa nova operação, esses novos aeroportos, que são 11 no total, vão incorporar o que a empresa Aena já tem aqui no Brasil. Ela já tem administração e concessão de outros 6 aeroportos no Nordeste. E é claro que não ficou por aí o leilão. Tiveram outros arremates, como por exemplo do Fundo XP Infra, que levou 2 aeroportos de Jacarapaguá, que é no Rio de Janeiro, e também do Campo de Marte, que também é aqui em São Paulo. O arremate deles de 141,4 milhões acabou sendo o único lance por conta de serem aeroportos menos trafegados, não são usados para voos comerciais. Então acaba que não teve tanta visibilidade nem tanto interesse. Já o Bloco Norte, que contava ali com 2 aeroportos que são em capitais do norte do Brasil, no Macapá e também em Belém, eles já foram arrematados por um consórcio diferente. O consórcio Novo Norte acabou levando esses 2 aeroportos que acabaram sendo um pouco mais disputados. Saiu na bagatela de 125 milhões de reais a concessão desses caras. A assinatura dessa concessão ainda vai ser feita pela ANAC nos próximos dias ou meses, a gente ainda não tem uma data específica para isso, mas uma vez que seja assinada, cada uma dessas empresas vai poder explorar comercialmente os aeroportos durante 30 anos. Claro que fazendo todos os investimentos necessários para o bom funcionamento e daí vai. Depois dos últimos leilões, a concessão dos aeroportos para a iniciativa privada deve chegar nos 91,6%. em um plano que foi iniciado ali por volta de 2011. Se a gente fizer a soma de todos os aeroportos que foram colocados nesse 7º lote, ou seja, no último que foi leiloado, a gente vai ter 16% de toda a capacidade de tráfego de passageiros aqui dentro do Brasil. Então essa deve ter sido uma boa oportunidade para que as empresas pudessem explorar bem esse mercado. Mas agora eu quero saber de você. O que você acha dos aeroportos indo para a concessão privada, deixando de ser domínio público? Acha uma boa ideia? Acha que não deveria ser? Manda pra gente aqui nos comentários. E parece que vai rolar um desconto no IPI. Será que a indústria finalmente vai ter um sossego no Brasil? O governo deve editar nos próximos dias um novo decreto que vai reduzir em até 35% a alíquota sobre impostos de produtos industrializados, nosso famoso IPI. Essa redução já foi proposta anteriormente, mas acabou sendo barrada pelo ministro Alexandre de Moraes do STF por conta de algumas divergências ou até mesmo conflito de interesses em relação com o que já existe na Zona Franca de Manaus. Para quem não conhece, a Zona Franca de Manaus é um regime de exceção fiscal, por assim dizer, onde os produtos lá fabricados têm uma diferença bem grande na questão tributária. Então, criar esse desconto do IPI poderia gerar alguns problemas para essa região, que hoje utiliza desse subsídio para conseguir ter mais investimentos, trazer mais mercado, principalmente na parte de indústria, para que a área possa se desenvolver, né? Pelo menos essa é a ideia do governo. A ideia é que com esse novo texto, 97% do faturamento da região seja mantido. Então, basicamente, não vai mudar muito para quem utiliza ou quem já está atuando dentro da Zona Franca de Manaus. E o fato bastante curioso é que essa isenção de impostos de IPI não seria um problema para a Zona Franca de Manaus, porque geraria mais concorrência, ou eles não conseguiriam igualar as condições por estar numa região muito distante e o frete atrapalhar muito o preço que eles conseguem praticar ou coisa nesse sentido. A grande questão aqui é que as empresas que compram da Zona Franca de Manaus recebem um crédito tributário. Para eles é como
como se eles estivessem pagando esse imposto, mas eles não estão pagando exatamente. Então, no final das contas, o interesse das empresas é que o crédito fiscal continue igual para elas, senão perde-se muito do interesse de comprar de um lugar que é mais distante e geram outros custos por conta de manuseio, transporte e tudo mais. As empresas também estão brigando por outras pautas para serem colocadas dentro desse texto, como o ajuste no Reintegra, que é um sistema de crédito tributário à exportação, e também para que o recolhimento de alguns tributos fiscais federais sejam postergados ali entre 5 dias. Vamos esperar que essas notícias se concretizem e a gente tenha um texto interessante, porque sempre que a gente tem uma diminuição nos encargos de impostos, no fim das contas reflete-se no preço lá para o nosso consumidor, que no caso somos nós muitas vezes. Então, esperamos que se concretize tudo isso. E a Europa passa por uma seca bastante severa e pode trazer impactos para todo o bloco econômico. O Fórum Econômico Mundial colocou em destaque os problemas que a seca está gerando mundo afora, com um foco muito especial para a Europa, que nesse momento está passando por uma onda de calor bastante elevada, que bateram recordes aí de temperaturas. E, é claro, isso está sendo um problema bem grave dentro de alguns países. Na França, na data de 8 de agosto, foi declarado que apenas metade da safra de trigo que está acontecendo no país agora está com a qualidade entre boa e excelente. Ou seja, o restante estaria inferior a isso, o que pode gerar muito prejuízo para os agricultores. Um ponto até de certa forma engraçado é que, por outro lado, a produção de sal no país acabou sendo beneficiada. Por conta do calor, a água do mar evapora mais rápido, fazendo com que seja mais fácil extrair a flor de sal. É ali basicamente um composto ali que eles vão utilizar para fazer o sal refinado que a gente utiliza, né? Ou um pouco mais granulado, dependendo se você gosta de comer uma carne mais gourmet. E no final das contas, essa produção de sal pode ter o seu volume até mesmo dobrado para esse ano. Então, por mais que atrapalhe muitas coisas, acaba que alguém consegue tirar leite de pedra no final das contas. Ou sal, né, nesse caso. Agora, um problema sério está rolando lá na Alemanha. As secas fizeram com que o nível do rio Reno descessem a ponto de não ser mais seguro para as embarcações andarem ali, navegarem com a sua capacidade de carga máxima. Eles estão com capacidade reduzida enquanto não normalizar o nível do rio. E o grande problema é que o rio aqui é uma rota extremamente estratégica, porque ele cruza todo o coração industrial da Alemanha e acaba sendo utilizado muito para levar insumos ou produtos utilizados para manufatura ou até mesmo para abastecer todo esse pátio industrial que é bastante forte na região. E é claro que com os navios andando com no máximo 40% da sua carga total, o preço do frete vai aumentar e com isso toda a cadeia acaba sofrendo. E a gente pode até entender um pouquinho do que isso pode acarretar para eles, porque a gente tem algo um pouco similar em outras escalas, logicamente, por conta dos preços do petróleo. Aqui a gasolina aumentando, o diesel aumentando, sempre acaba deixando tudo mais caro no país, porque a gente depende muito do transporte pelas estradas Brasil afora. Então a gente acaba sentindo um pouquinho da dor dos alemães nesse momento. E para piorar, foram sentidos fortes impactos na produção de energia da Europa. Toda a produção de energia hidrelétrica, somando toda a Europa, caiu numa média de 20%. Chegando a ser uma queda de 44% na Espanha. E como toda desgraça pouca é bobagem, lá na França está tendo um problema com as usinas nucleares. Por termos menos água disponível, acontece que a refrigeração acaba sendo prejudicada, o que faz com que as usinas tenham que operar em níveis mais baixos, gerando menos energia. E todos esses fatores, somados ao conflito que está tendo na Ucrânia, não parecem bons sinais para a Europa como um todo. Ainda mais com a aproximação do inverno, quando a gente tem o Putin podendo fechar a torneira do gás sempre que ele quiser, ou de acordo com as manutenções. Agora a gente tem que ficar de olho, porque uma crise na Europa pode gerar uma crise também em outros lugares do mundo. Então, vamos acompanhar de perto os desdobramentos, mas a gente traz aqui para vocês. E se você gosta de acompanhar o que a gente fala aqui, também gosta de ver as informações a respeito de análise de empresas que a gente faz às quartas-feiras, entra aqui no nosso canal para se inscrever. E claro, deixa um like nesse vídeo, nos outros vídeos que você acompanha nossos aqui do canal, porque é muito importante ter o seu feedback. E claro, não esquece de comentar, viu?
E nesse momento tá rolando uma dança das cadeiras lá nas Americanas e eles estão trazendo um nome bastante forte para entrar dentro do seu quadro diretor para 2023. O Conselho Administrativo das Americanas anunciou no último dia 19 uma mudança no seu diretor-presidente. Miguel Gutierrez, que é atualmente a pessoa que ocupa esse cargo, sairia para a entrada de Sérgio Rial, que passaria a ocupar esse cargo em 2023. E sempre quando a gente vê esse tipo de mudanças, é importante a gente entender um pouquinho do histórico da pessoa que está ocupando essa nova cadeira. E claro, o Sérgio Rial tem um currículo excepcional, ele é ex-presidente do Banco Santander, da operação aqui no Brasil, o que já mostra que ele é uma pessoa que tem um background bem interessante para ocupar um cargo tão alto. Inclusive, segundo as próprias Americanas, o processo de contratação que levou à escolha do nome do Sérgio foi bem estendioso, levando alguns meses até mesmo para chegar no nome final, que foi do Sérgio Rial. E é claro que o Sérgio chega como um nome de peso, não só pela sua experiência muito bem sucedida no Banco Santander, que fez com que a operação brasileira passasse a ser a mais rentável mundo afora, mas também ele tem uma longa experiência internacional, que é de grande interesse para as Americanas. Além de tudo isso, eles demonstraram ter um interesse em especial na experiência de digitalização e informatização que ele trouxe para o banco, e é claro, vai trazer também para as Americanas nesse momento, que parece ser algo bastante estratégico para eles. Agora resta saber quais as outras mudanças que ele vai trazer no próximo ano, e isso, é claro, a gente vai ficar de olho para entender quais os movimentos que as Americanas vão fazer. E se você acha importante entender mais a fundo as empresas para se tornar um bom investidor, nós da Lariat temos um treinamento que é especialmente focado para esse público. O Lariat PF é um treinamento que vai desde as finanças básicas até você se tornar um investidor que olha as empresas de acordo com os seus fundamentos, para que você tenha uma visão bem clara de onde a empresa vai e poder investir para o longo prazo com uma mentalidade de sócio. E se você tem interesse em aprender mais, entre nos links que estão aqui embaixo, em nossas redes sociais, onde você pode tirar dúvidas conosco, e também o nosso website, onde tem uma apresentação do que eu estou falando aqui. Então entra lá e vem bater um papo com a gente. Nós adoramos conversar sobre investimentos com qualquer pessoa. E é claro, não poderia deixar de faltar a nossa perguntinha clássica de toda semana, que é: o que você encontrou de notícias nos mercados que faltou a gente comentar aqui? Manda pra gente na seção de comentários que a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Vou ficando por aqui, um abraço e até semana que vem.